Hoje nós temos uma visita ilustre, sempre bom tê-la aqui conosco. Ela que já teve quadro na Vinha FM, e o quadro dela sempre foi um sucesso, se tornou livro, hoje é palestra, e muitas pessoas estão aprendendo com essa moça que continua fazendo sucesso. Aqui conosco já Tatiane De Angela, ela que é mentora de palestrantes e também especialista em produtividade. Como nunca precisamos saber comunicar, Tatiane. Bom dia e bem-vinda. Muito bom dia a todos da Rádio Vinha. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu estava comentando aqui mais cedo, assim que eu cheguei, né? Falei assim, ai, que gostoso voltar aqui para casa, sabe? Estar entre família. É muito gostoso estar com vocês e sempre trazer uma palavra de esperança, sempre falar um pouco sobre comunicação, sobre produtividade, sobre como que a gente pode fazer acontecer em nossas vidas, principalmente em tempos difíceis. E antes de a gente auxiliar o amigo ouvinte, falar que a Tatiane, eu lembro, quando ela trazia o computadorzinho dela, já fazia a leitura ali, gravava todas as pílulas que iam para o ar, né? Do Faça o Tempo Trabalhar para Você. Exatamente. Eu lembro como se fosse ontem. Inclusive, Tatiana, te perguntava... Desse quadro, né? É demais a conta. Inclusive, eu ia te perguntar, continua em algum lugar esse livro, o quadro? Você continua usando ele em algumas palestras? Sim. Essa é, inclusive, o tema da minha palestra principal, Faça o Tempo Trabalhar para Você. Eu lancei meu segundo livro, que é o Faça o Tempo Enriquecer Você. Os dois um best-seller. E hoje eu estou com um quadro na CBN do Inteligência Produtiva, que é uma continuação, né, dessas pílulas de produtividade também. Exatamente. Eu vou pegar aqui, até para que os ouvintes entendam, a gente vai falar sobre algo que pode salvar durante essa pandemia, que é o comércio online. Então a Tatiane, ela não só vive o comércio online, mas auxilia milhares de pessoas para poder vencer a crise com esse comércio. E a pergunta é muito simples, Tatiane, ganhar dinheiro pela internet é uma coisa muito intocável ou a pessoa pode adaptar a atividade comercial que ela tem hoje, fisicamente, à internet? Olha, é uma das coisas mais acessíveis que tem para a população hoje. Por quê? Quando a gente trabalha em outras esferas, a gente sempre depende de outras pessoas. Agora, um dos trabalhos que depende único e exclusivamente de nós é trabalhar com a internet. Por quê? Todo mundo tem Instagram, ou pode ter, se não tem ainda, tem Facebook, tem as redes sociais como um todo. E o que você precisa? Ter coragem, ousadia, né? Que inclusive é bíblico, fala, os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então, a gente tem que trabalhar para vencer essa timidez dia após dia e desenvolver as habilidades de comunicação para poder colocar a cara a tapa, ligar lá e fazer uma live, fazer um stories, fazer vídeos, começar a divulgar. E aí as pessoas falam assim, mas Tati, eu não tenho essa competência, eu não tenho esse dom. O dom ele é desenvolvido com muito treino, com muita dedicação mesmo. Antigamente eu era uma pessoa extremamente tímida, travada, eu até brinco, Guilherme. Eu falo assim, eu era bichinho do mato, porque meus professores que me encontram, assim, às vezes que conseguem acessar a internet, falam assim, Tati, é você, não é possível. Não é possível que você foi aquela aluna que tinha dificuldade de responder chamada. Quando falava assim, Tatiane De Angela, e eu ficava presente, as pessoas tinham que falar por mim, porque eu falava tão baixinho, tão pra dentro, que as pessoas iam falar, tá aqui, professor, tá aqui. Então, assim, essa menina tímida, bichinho do mato, que hoje está aqui numa rádio, falando para milhões de pessoas, né, que está na internet, se eu conseguir vencer, qualquer pessoa consegue também. Mas é a questão da gente se dedicar, de você querer e dar o primeiro passo em direção a isso. Muito bem, a gente está tendo nesse momento até consultas com médicos de maneira online, é uma coisa impressionante. Até perguntar para o Glauco, você atende alguém de maneira online como advogado? Sim, sim, inclusive até audiências, né, estão sendo feitas de forma online, inclusive hoje eu tenho uma, então de fato a gente vê que a gente teve um avanço, né, até em decorrência dessa pandemia, a gente até brinca que às vezes a gente avançou 20 anos em alguns meses, né, às vezes a gente vê que essas empresas que já estavam estruturadas anteriormente na internet, o e-commerce só veio e consolidou. Agora minha pergunta é para essas pessoas que no caso estão querendo iniciar, por onde começar e quais canais, assim, talvez sejam os ideais para ter um pontapé? Ah, perfeito. E é legal só trazer um ponto antes disso, quando fala assim, como que tudo está sendo online hoje, né? É um caminho sem volta. Isso acho que foi até um dos benefícios que a pandemia trouxe, porque antes a gente ficava pensando, isso não é possível, isso nunca vai dar certo. E hoje a gente vê que é algo totalmente acessível. Muitas né? pessoas foram obrigadas a testar na prática, né? Foram obrigadas. E viu que dá certo, viu que funciona. Eu que trabalho com palestras, e agora? Não vai ter palco mais? Como que vai ser? A gente vem em palestra na internet e dá tudo certo.
Então, assim, a própria internet traz esse conteúdo de forma gratuita para as pessoas. Eu mesmo, nas minhas redes sociais, se a pessoa acessar Tati De Angela no Instagram, eu faço live quase todos os dias falando sobre isso, entregando conteúdo gratuito, conteúdos que eu paguei, fiz treinamentos e hoje ofereço gratuitamente para a população. Né? E a gente tem vários outros sites que a gente pode acompanhar aqui também, no Mesa dos Notáveis mesmo, tem muito conteúdo, traz especialistas, psicólogos, profissionais das mais diversas áreas para compartilhar conteúdo. Então, acompanhar aqui na rádio, acompanhar as redes sociais, participar de lives. Aí vem um detalhe importante. Siga pessoas que você se inspira e que você aprende algo com elas. Porque qual é o grande problema? Às vezes a gente quer seguir só familiar, que nem posta, né? Ou quer seguir várias outras blogueiras, influencers, que às vezes não traz aquele conteúdo prático para você aplicar. Então, veja conteúdos, eu quero aprender sobre produtividade. Quem que eu vou seguir? Eu vou seguir a Tati, o Christian Barbosa. Eu quero aprender sobre empreendedorismo. Quem que eu vou seguir? Flávio Augusto. E aí você vai vendo vários profissionais que compartilham todos os dias conteúdos gratuitos para você aprender tudo Aproveita isso. E segue o Cairo Salim lá, gente. Segue o Cairo Salim, inclusive. Tá falando de atendimento online? Eu já atendi uns 3 aqui hoje. Hoje de manhã já foram 3. Consulta, cirurgia, vaga de UTI, emprego. Não para, o WhatsApp aí fervendo. Político hoje, não é só o WhatsApp, não. O eleitor manda no direct, no Messenger, no Facebook, no Instagram. E eu vou Se fazer... você não responder rápido... E até uma pergunta, porque uma das primeiras casas legislativas do país que iniciou sessões híbridas foi a de Goiás. Sim, a Assembleia Legislativa. Foi a primeira, certo? Foi a primeira. Você já participou de maneira online de uma sessão? Sim, participo na maioria das vezes de maneira online. Facilitou muito a vida do parlamentar, porque a gente pode estar no interior atendendo em reuniões com prefeitos ou vereadores ou em alguma outra atividade e participando ali da sessão também de forma híbrida. Foi por causa da pandemia, mas creio que isso não vai acabar, porque a tecnologia veio para ficar, né, Guilherme? Sem sombra de dúvidas, eu vou até aproveitar para perguntar, porque antigamente, se você fizesse um curso que fosse online, as pessoas falavam, formou naqueles cursos que você faz por correio, né? Sempre aquela conversa, você fez à distância, fez por correio, mas hoje em dia se tornou uma necessidade essa distância para realizar o curso, porque senão você simplesmente não faz. E tem excelentes cursos EAD hoje, eu já fiz muitos. Esse é o ponto. Tem excelentes cursos. E aí, como é que eu faço para manter a qualidade e a produtividade estando à distância? Porque a Tatiane falou de palestrar à distância. Tem o mesmo efeito? Tem o mesmo, assim, não é o mesmo efeito, mas tem o mesmo resultado se a pessoa levar a sério. Só que ela precisa se programar realmente para assistir, porque o grande problema é que você está em casa, ninguém está te vendo. Então, você está com a televisão ligada e está assistindo uma live ao mesmo tempo, ou um curso online ao mesmo tempo. Está conversando com a família, cozinhando e assistindo ao mesmo tempo. Então, assim como na escola, a gente parava tudo, ficava com um caderno ali, anotando, criando um plano de ação, esse é o mesmo hábito que a gente precisa levar para casa. Tem que Eu vou focar, fazer né, Tati? exatamente. Desliga de todo mundo, fala com a família aí, não me interrompa agora, vai para um lugar mais reservado e anota os principais pontos. Faz o plano de ação, faz as atividades, porque assim, o resultado é o mesmo. A experiência é diferente, o impacto é diferente. Então é isso que a gente tem que entender. E tem muitos cursos gratuitos, inclusive de grandes instituições, como a Universidade de Harvard. Às vezes as pessoas falam, nossa, Tati, eu sempre tive um sonho, né, de fazer um curso em Harvard, em Stanford, em grandes universidades do mundo. Hoje em dia eles têm também alguns programas gratuitos lá, que dá para você acessar pelo site e fazer do conforto da sua casa. É só questão assim de ir atrás mesmo, ter essa proatividade e depois fazer valer esse curso. Vamos entender então uma receita, uma maneira prática de transformar aquilo que você faz de atividade que vai produzir aí a renda familiar, seu ganha-pão, para adaptar para a internet. Não é todo produto que a gente consegue aplicar um negócio online. O que acontece muito com a internet? Principalmente as redes sociais que nos ajudam a levar e chegar a um número maior de pessoas. Redes sociais é uma rede de relacionamento. Então, é um ambiente onde eu tenho que me relacionar e saber que do outro lado tem pessoas, não tem números. Às vezes vai fazer uma live, quantas pessoas que vai dar? Não importa. São pessoas que estão lá, não é número. Isso aí a gente tem que ter muita clareza. Então, as pessoas pensam que só chega lá e quer vender. Eu quero mostrar, vou vender esse aparelho de celular aqui. Eu quero falar do celular. Não, você tem que mostrar os bastidores. Como que usa, o dia a dia, os bastidores da produção. Então, vamos supor que você tem uma padaria. Mostre os bastidores da produção do pão.
sabe? Mostra a interação animada dos colaboradores. Só de mostrar que todo mundo que trabalha lá é feliz, se mostrar as pessoas brincando, isso gera um engajamento muito maior, porque as pessoas falam, nossa, eu queria fazer parte dessa equipe, nossa, que equipe feliz, se eles trabalham feliz desse jeito, o trabalho, o resultado deles com certeza é excepcional também. Nossa, eu quero ir nessa padaria ali, não é nem pelo pão não, chegar lá eu vou gostar do pão também e tal, mas é pelo nível de energia do ambiente, sabe? Então mostrar o dia a dia, mostrar os bastidores e ao mesmo tempo mostrar o processo de produção, mostrar os seus diferenciais competitivos, o que eu faço que ninguém mais faz, como que eu faço essa produção. Tudo isso, uma das coisas que eu falo muito na comunicação é o poder das narrativas. Nada é tão forte, nada é tão poderoso como contar histórias. Se a gente for olhar as grandes marcas, desde Louis Vuitton, Montblanc, as grandes marcas têm uma narrativa por trás. Como que elas foram produzidas, por que que elas surgiram, de onde que elas surgiram. E eles contam todo um enredo, toda uma história para descrever. E é por isso que você olha e fala, nossa, enquanto uma bolsa vale X, essa bolsa vale 1000X. Por que que é uma bolsa tão mais cara? Por que que alguém paga 15 mil reais numa mala, sabe, da Louis Vuitton? Eu pago isso porque tem uma história, né? Tem uma construção de uma marca, ela é valiosa aos olhos de muitas pessoas. Então, assim, contar a história da sua empresa, da sua marca, contar a história de cada produto. Eu trabalho com confecção. Da onde que surgiu a ideia de você trazer essa nova tendência, sabe? De desenhar uma roupa. Tudo isso faz completa diferença. Inclusive, eu vou até usar um exemplo prático. Você vê isso muito com profissionais da medicina, né? Você tem aquele profissional que ele custa muito caro para consultar com ele e tem o outro que acabou de chegar que é mais acessível no preço, né? Percebendo aí que um tem uma carreira, uma história, construiu um legado que vai trazer um peso também para a consulta, para uma cirurgia ou todas as outras coisas. Então isso é muito facilmente perceptível, né? Diga, Glauco. Tati, você disse sobre construirmos, né, uma narrativa. E vem rede social, vai rede social, vem Clubhouse, permanece Instagram, Facebook, Twitter, já foi Orkut. Mas nós temos uma ferramenta que eu considero muito importante para construir a narrativa, que é um blog. Ali você pode escrever sobre o seu hobby, sobre sua vida pessoal, sobre sua vida profissional. E além de tudo, é gratuito, né? Hoje nós temos várias plataformas aí que de fato permite que nós ali, no caso, construímos essa narrativa. Você acha que a aposta num blog já é um bom pontapé? Como é que vai fazer virar dinheiro essa aposta, né? Exatamente. Tem que lembrar, assim, que você vai plantar para depois colher. Então, esse plantio, você vai construindo mais autoridade, né? Você vai construindo uma marca para depois monetizar com tudo isso. E o blog é uma ótima forma para quem ainda está travado. Ainda, tá? Tem que vencer isso aí. Vou ajudar nesse sentido. Mas para quem ainda está travado para gravar vídeos, para fazer lives, se você começar escrevendo, eu escrevo bem. Lembrando que é uma rede de relacionamento também. Então, quanto mais informal for a escrita, quanto mais parecer que você está conversando com o leitor, e não aqueles textos formais, complexos, com linguagens rebuscadas, Latim. difíceis de ser compreendido. Não, deixa eu falar bonito aqui, deixa eu escrever bonito. Agora eu vou vender meu peixe, né? Exatamente. Agora eu falo difícil, todo mundo vai pensar que eu sou muito inteligente. Exatamente. E tem que ser simples, né? Tem que ser acessível. Se a gente for olhar Steve Jobs mesmo, por que ele vendeu tão bem e fez a Apple se tornar a empresa valiosa que ela é hoje? Porque ele trazia uma linguagem simples, recheado de analogias, de metáforas, com muitas narrativas, muitas histórias. E tudo isso faz a comunicação ser muito mais envolvente para qualquer pessoa. Uma criança de 7 anos tem que entender. Eu me lembro que quando eu comecei a escrever meu livro, aí eu peguei um grande mentor, que foi o Augusto Cury, né? E o Augusto Cury até fiz um projeto para a empresa dele na época, e ele falou assim, sabe por que meu livro é um dos mais vendidos hoje? Porque eu pego meu livro e eu dou para uma criança de 7 anos. Se essa criança de 7 anos conseguir ler e entender tudo que está escrito lá, então eu lanço no mercado porque está pronto. Se ela não conseguiu entender, ou se ela não conseguiu nem ler porque está cansativo, está chato, eu preciso redesenhar, reescrever esse livro até estar digno, né, de uma criança de 7 anos entender a mensagem. Então é sobre passar a mensagem mesmo. Muito acessível, né? Vamos entrar aqui num ponto para a gente até ajudar o ouvinte quanto a montar essa ideia de negócio online. Então a gente tem aqui a questão de você montar uma empresa, uma loja online e também um site de compra e venda.
quais são os pontos que o ouvinte tem que seguir para poder iniciar esse processo? Olha, o primeiro passo mais simples se não tem rede social, já abre, começa, porque esse é mais simples. O site, você vai precisar de um programador, de alguém que entenda. Hoje em dia a gente até tem o Workana, tem algumas plataformas mais prontas, assim, que facilita e acelera muito esse processo, mas ele é um caminho que precisa de um conhecimento um pouquinho mais técnico. A rede social, não. Rede social, se você não sabe mexer, pega seu filho, pega o sobrinho, que ele vai te ensinar a mexer e você já começa por lá. E aí, nas redes sociais, e aí você pode escolher até qual que você se identifica mais. A gente fala muito do Instagram, que está em voga e tal, mas tem pessoas que venderam muito bem já no Clubhouse, que é a nova rede social que acabou de ser lançada. E o Clubhouse, inclusive, quem entrou rápido e já pegou a onda aí, já conseguiu vender muito. Tem pessoas que faturam muito só pelo LinkedIn. Então, você tem que ver, assim, aonde está meu público? Se meu público é mais de CEOs, presidentes de empresas e empresários, talvez a rede social que mais faça sentido é o próprio LinkedIn. Ah, não, minha rede social é um público mais velho. Ah, eu vou lá pro Facebook. Tem muita gente ainda no Facebook. A gente esqueceu dessa rede, mas tem muita gente lá ainda. O YouTube, sem dúvida, é uma das plataformas assim que mais monetizam. E tem um detalhe, você não só ganha visibilidade, é uma vitrine para o seu negócio, como se você fizer vídeos que engajam, o YouTube te paga, né? Então, hoje, eu estava comentando com o meu financeiro, falou assim, Tati, você acredita que a gente ganhou $500? E detalhe, estamos ganhando em dólares, olha que coisa maravilhosa. Ganhamos $500. Porque a plataforma ela sempre paga em dólar, né? Tanto YouTube, Facebook... Exatamente, Google. sempre paga em dólar. E o YouTube, tipo, mesmo se eu não usasse como vitrine, porque a gente acaba ganhando mais visibilidade e tal, mas o simples ato das pessoas estarem assistindo os vídeos gratuitos que eu compartilho lá, o próprio YouTube me paga, eu tenho o salário do YouTube. Olha só que forma de renda extra, inclusive. Então, e detalhe, esse dia eu estava conversando com um amigo meu que adora fazer pipas e tal, e ele me mostrou um canal do YouTube de fazer pipa. Ou seja, as pessoas têm pego hobby, a coisa que gosta, que aparentemente não monetiza, começa a fazer vídeos sobre isso com tanta paixão, com tanta energia. E aí entra o segundo ponto, tem que ter constância. Não adianta, eu tô empolgada, né, ouvir lá a rádio, vinha, e agora eu vou começar a fazer conteúdo. Aí faz uma semana e para. Não, você nunca vai ser extraordinário antes de ser constante. Então, essa constância, essa consistência faz completa diferença também. E aí a pessoa começa a postar conteúdo todo santo dia, vê isso como um trabalho também, não é só hobby não, é trabalho. Ela já muda, né? Ela já coloca a rotina de postagem, então hoje eu começo com esse conteúdo, amanhã eu vou postar aquele. Exatamente, tem que colocar na agenda a programação, às vezes até estabelecer horários. Por exemplo, quem tem o hábito de fazer live, é legal as lives ser sempre no mesmo horário, porque é igual o programa de TV, é a nova TV que agora você pode ser o apresentador dela. Então, TV, geralmente, quando a gente vê um programa X, fantástico. Aparece todo domingo, né? Tal horário da noite. Eu não tenho o hábito de assistir, mas tá lá. Então, todo mundo já sabe e fica esperando aquele programa. A mesma coisa é assim, Tati, vou começar a fazer live. Começa a fazer uma vez por semana, mesmo dia, mesmo horário. Aí tem que ser um compromisso seu. Você não pode furar com a sua audiência, porque as pessoas vão esperar, elas vão se programar para poder ouvir o seu conteúdo. Então, ter essa rotina faz muita diferença também. Muito bem, eu vou até fazer uma pergunta para a Tati aqui, porque a Maria do Socorro está perguntando assim, sou costureira, como poderia transformar isso em um negócio online? Uma boa pergunta. Fantástico. Vai ser mais na divulgação, né, na entrega do produto do que na produção. A produção vai ter que ser a produção presencial mesmo, mas ela pode começar a trabalhar até uma espécie de e-commerce em que ela faz as peças e depois entrega pela internet, pelos correios. Tatiana, eu olhei agora a minha camisa e tá com um furo. Minha camisa está descobriu ao vivo. Descobriu agora. Aí a costureira. Então eu pensei, eu preciso costurar isso aqui rápido. Se eu digitar no Google aqui e achar uma costureira aqui nessa região, eu vou passar lá e rapidamente ela vai resolver o meu problema. Então você precisa estar online. O seu produto, o seu negócio precisa estar nas redes para que as pessoas consigam te conhecer. Senão você vai ser só aquela costureira das suas amigas e das meninas aí do seu bairro. Mas existe um universo hoje que pode te alcançar. Mesmo se você, por exemplo, não estiver tão perto aqui da rádio, vamos supor que eu tenho uma outra roupa para substituir, eu peço um motoboy para levar a camisa aí, e aí no delivery isso tudo vai ser
feito com mais facilidade. Então Nossa. é importante você estar no meio online, né? Enquanto você falou, eu pensei até assim, imagine uma costureira que tem essa visão de negócios, de falar assim, eu já vou incluir o frete, eu busco na sua casa a roupa, já pode até fazer uma parceria Anota aí com o aí, Maria motoboy. Socorro. É, Tá eu acompanhando busco aqui. na sua casa para dar comodidade, entrego na sua casa também, já embute tudo isso dentro do valor, faço o que tem que ser feito aqui, aí como faz para tirar as medidas, tal, pede, instrui a pessoa para tirar a medida de casa, ou então faz uma reunião pelo Zoom com ela e vai fazendo passo a passo pela internet mesmo, online. Olha que facilidade hoje. Inclusive, já aproveitando a presença da Tatiana, porque muitas pessoas elas querem saber qual é o tipo de negócio. Nem todas as pessoas estão aptas para ensinar. Então, às vezes, você pensa no negócio, você fala, não, a Maria do Socorro que participou perguntando, ela é costureira, então agora ela vai fazer vídeos ensinando a costurar. Eu penso que, na verdade, ela deveria sempre pensar qual a Entregar o vocação trabalho. dela, né? Exatamente. Então, como achar a vocação e o meio que realmente vai trazer dinheiro? E o Luiz Iastalu está perguntando aqui, ó. Não encontrei o Instagram da Tati. É não, que o De Angela é diferente, né? O Tati tem H no Ti ainda, para complicar, o Tati também é diferente. Já já nós vamos soletrar aqui, mas você vai achar. Mas então, qual é a maneira de descobrir essa vocação, Tatiana? Olha, a primeira coisa é ver o que a pessoa gosta, se identifica realmente. Tem pessoas que falam, eu sou muito mais de bastidor, eu adoro os bastidores, mas eu odeio palco, odeio exposição, não quero aparecer, tal. Então, se você é mais de bastidor, você vai entregar o trabalho, você vai fazer a produção, só que você pode pensar fora da caixa, né? Pensar assim, como que eu posso entregar para o maior volume de pessoas, como que eu posso fazer a minha empresa ser conhecida, até por meio de artistas, às vezes você pega até sobrinho, sobrinha, vai fazer um vídeo do seu negócio tal, para divulgar nas redes sociais e você só entrega, você cuida da produção. Então é muito bacana assim olhar o que eu me identifico, o que eu mais gosto. Só vou colocar um ponto de atenção aqui, que por exemplo, como eu era uma pessoa muito tímida, se eu fosse olhar, eu ia pensar assim, minha vocação é fazer mais bastidor, porque eu sou uma pessoa muito tímida. Então, olha porque você gosta. Eu sempre olhava os professores, os palestrantes, e eu apreciava muito eles. Eu falava assim, nossa, eu adoraria ser como eles, mas eu não consigo. E aí eu descobri que quando eu comecei a estudar, treinar, fazer cursos sobre isso, eu descobri que isso era possível para mim também. Então, não é porque você tem medo que, eu não tenho vocação. Você pode, sim, ter vocação para isso. Mas tem que ver o que eu gosto, o que eu sinto paixão de fazer, o que brilha os meus olhos, né? Meus olhos é na produção, aqui eu nem vejo o tempo passar. Agora, se eu tiver que gravar vídeo, já era. Aí já é muita tensão, não quero isso para minha vida. E aí você pode trabalhar como bastidor. Então agora eu vou falar de um bastidor que muitos ouvintes talvez não conheçam, abraçando a Sônia aqui, gosta demais, ouvindo a Tatiana aqui. Como é a história de Tatiane De Angela? Eu sei que nós vivemos uma parte dela, iniciamos aqui a conversa falando quando você tinha um quadro aqui na Vinha FM, mas a gente sabe que a Tatiane De Angela começou num lugar tanto incomum e hoje está num lugar muito próspero e também de sucesso. Para que o ouvinte também se inspire um pouco na sua história, Tatiane, que como eu conheço, queria fazer questão de divulgar aqui como foi o começo. Você lá atrás, você imaginava que você ia chegar aqui hoje? Jamais, jamais imaginava. Assim, é uma das coisas que as pessoas olham pra mim e falam assim, Patricinha sempre teve tudo, nasceu em berço de ouro, tal. E não foi bem assim, né? Até porque minha mãe, quando ela engravidou de mim, ela foi expulsa de casa, porque ela engravidou solteira, né? Passou fome na gravidez e meu pai biológico não me assumiu na época, então depois eu só descobri do meu pai biológico também com 11 anos, né? Até então eu cresci com meu pai de criação e a nossa infância foi muito humilde, muito simples mesmo. Tivemos situações em que eu cheguei a passar fome, literal, assim, de não ter 10 centavos para comprar um pão, não tinha, sabe? E com 23 anos, assim, para resumir, com 23 anos eu comecei a trabalhar numa faculdade como vendedora. E eu ganhava R$500 por mês. Esse era o meu salário. Nessa época, minha mãe estava desempregada e a gente estava com uma dívida de R$50 mil no cartão de crédito. Porque cartão de crédito, quem já teve dívida sabe, né? Vai virando uma bola de neve, é juros sobre juros. Exatamente. Chegamos a 50 mil. E eu me lembro, como se fosse hoje, que quando minha mãe falou para mim, ela chegou
chegou chorando e falou assim, nossa, a nossa dívida já está em 50 mil reais. Eu lembro que eu falei assim, o quê? A minha vida inteira eu não vou conseguir pagar essa dívida, porque para quem ganhava 500 reais, todo mês ficava no negativo, mal dava pra gente se sustentar. Quando que eu vou pagar uma dívida de 50 mil reais? Era algo assim fora total da minha realidade, sabe? E o fato foi que eu comecei a trabalhar na área de vendas e comecei a estudar muito, porque eu era ruim na área de vendas, ruim até pelo medo de receber não, eu tinha muito medo do não, eu era muito tímida também, e eu fui destravando aos poucos com muito estudo, por isso que assim, eu sou uma defensora número 1 de estudar, de fazer cursos, porque a autoestima que eu tenho hoje, a autoconfiança e muito do que eu conquistei, primeiro se deve a Deus, obviamente, né, e depois se deve ao tanto estudo, a tanto curso e livros que eu li. Mas comecei a me desenvolver e cresci, me tornei gerente comercial dessa empresa, depois gerente nacional, depois diretora, depois montei minha faculdade, hoje eu tenho o Instituto De Angela, e o fato foi que em 5 anos eu saí de um salário de 500 reais para um salário de 50 mil reais por mês. E aí, o grande detalhe, eu olho para trás, e na época eu não tinha ligado isso, Guilherme. Só que eu falei, gente, eu comecei a ter um salário de 50 mil reais todos os meses. Aquela mesma dívida que eu pensava que nunca na vida eu conseguiria quitar, de repente se tornou meu salário mensal, sabe? E eu fui juntando e fui aprendendo a investir também. Tudo foi um aprendizado, porque eu não tinha muita referência em casa, assim, de empresário, de empreender, tal. Então, tudo foi uma escola. E aí eu acumulei mais de 1 milhão na minha conta e foi o que eu montei o Instituto De Angela e hoje tenho ajudado várias pessoas nesse sentido. Hoje com palestras mesmo, né, eu ganho 23 mil reais por hora de palestras e eu falo isso não para me gabar, porque posso ganhar até muito mais que isso, mas assim, tem pessoas que já ganham, mas é para ver aonde a gente pode chegar, sabe? Tipo, valores que pareciam ser impossíveis, hoje se tornam algo tão natural, tão real, sabe? Porque a gente vai conquistando e vai convivendo também com as pessoas certas, vai expandindo a nossa mentalidade. E é aquela frase que eu gosto muito do Walt Disney. Ele fala assim, eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Então, se hoje você pensa algo para sua vida e fala, nossa, isso é impossível para mim, eu nunca vou conseguir conquistar isso. Lembra da frase do Walt Disney, porque eu trouxe ela para minha vida. Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Que maravilha, Tatiane De Angela, inclusive, tendo participado dessa história parcialmente, eu fico também emocionado em ver o crescimento, né? Eu imagino que a pandemia também trouxe aí muitas pessoas precisando de refúgio. Você já viu se repetir na vida de alguém um sucesso assim? Que você participou? Com certeza, eu tenho visto muitas pessoas, sabe? Muitas pessoas que saíram do absoluto zero, pessoas que falaram assim, Tati, quando meu filho nasceu, eu olhei, teve um caso muito lindo, assim, que às vezes eu conto até nas minhas lives, de um amigo meu que ele falou assim, Tati, quando meu filho nasceu, eu estava desempregado, minha esposa estava cuidando do filho, então ela também não estava trabalhando, e eu pensei, como que a gente vai sustentar o nosso lar com isso? E aí foi um momento em que ele pegou um vídeo, é até uma das coisas que eu recomendo, se alguém está vivendo alguma situação parecida com essa, faça isso. Se você não tem o porquê conquistar algo na sua vida, pense no porquê. Por quem eu vou fazer isso? Ele pegou o filho recém-nascido, gravou um vídeo pro filho, assim, segurando o filho, sabe? Ele falou assim, meu filho, hoje o papai não tem nada para você. Você acabou de nascer e o papai não tem nada. Estou desempregado, com uma dívida acumulada, tal. E aí ele pegou e falou assim, mas o papai te promete que em 1 ano o papai vai ter 1 milhão na conta. E ele falava isso chorando, e ele falava, eu prometo pra você que o papai vai conseguir isso. E aí passou e ele disse que colocou uma fotinha do filho no trabalho e todos os dias ele trabalhava intensamente, como se não houvesse um amanhã, sabe? Trabalhava, dedicava, orava e ele falava, vou conseguir. E ele disse que quando chegou em 1 ano, ele olhou na conta dele, ele já tinha até esquecido, porque as coisas começaram a acontecer, começaram a dar certo, começou a ganhar dinheiro e tal. Ele tinha até esquecido dessa promessa. Mas em 1 ano, Deus lembrou ele da promessa e ele olhou a conta dele e tinha 1 milhão e uns quebradinhos. E ele disse que chorava e falava, Tati, é impressionante, assim, também trabalhando muito com a internet, porque na internet, quando você faz um trabalho consistente, um trabalho intenso, você tem é um trabalho democrático. As pessoas que antigamente não tinham oportunidade de levar sua voz para o mundo, agora qualquer pessoa pode levar sua voz para o mundo e mostrar para que veio, mostrar o seu trabalho, seus talentos. Então, assim, é só a questão de coragem, de ousadia de fazer todos os dias. Que maravilha! Então,
a dica final para o ouvinte que precisa fazer um negócio online, quer também alcançar esse lugar. E depois, Tati, também para descrever aqui, a gente vai soletrar o seu Instagram. O pessoal está pedindo muito aqui no nosso WhatsApp. Sim, o Instagram é Tati De Angela, T-A-T-H-I, tem um H no segundo T. E aí, underline, e o De Angela é D-E-A-N-D-H-E-L-A. Eu não sei, talvez também vai ter a fotinha marcada hoje, né? Sim. É só, olha, entra nas redes sociais da Rádio Vinha, e aí lá nas redes sociais da Rádio Vinha, se não segue, já segue também, né? E aí já vai me ver lá também, deve estar marcado, e aí vocês conseguem acompanhar o conteúdo por lá. Perfeito, Tatiana. Dicas rápidas, então, alguém que nesse momento quer seguir esse espaço. Além da constância que você disse, além de ter aí uma noção do que você quer para o futuro, você precisa ter, então, um ponto fixo, uma promessa, alguma coisa que você se apoie. Sim. Para muitas pessoas, às vezes, fala assim, meu Deus, como começar do zero, né? Como começar do nada, se não tem conhecimento. Uma das coisas que eu faria para ir se soltando, que é uma das coisas que eu recomendo muito para os meus alunos, é o seguinte, faz um compromisso de começar a ler um livro por semana. Aí as pessoas falam assim, eu começo e paro. Então, para você não parar, você vai se comprometer com a sua audiência, com seus amigos, familiares, vai se comprometer com todo mundo que te segue nas redes sociais. E para você se comprometer melhor, você vai multiplicar, você vai transbordar na vida de outras pessoas. Como assim? Você pode fazer em vídeo, pode fazer em post, pode fazer em texto, da forma que achar melhor nesse primeiro momento, mas você vai fazer um resumo deste livro para as outras pessoas. O que você está fazendo? Primeiro você está aprendendo. Escolhe um livro aí de uma área que você quer. Eu quero aperfeiçoar minhas finanças, quero aperfeiçoar minha produtividade, quero aperfeiçoar... Escolhe qualquer área e aí você vai começar a ler esse livro. Daqui uma semana, você tem a missão de postar isso nas redes sociais, pode ser em vídeo, pode ser em live, pode ser em stories, fazendo um resumo dos principais pontos que você gostou nesse vídeo. O que você vai estar fazendo? Você vai aprender. Quem ensina, aprende 2 vezes. Segundo ponto, você vai destravando essa comunicação. Terceiro, você vai dar um alimento para sua audiência. Como que você vai ter mais seguidores? Como que você vai ter mais gente te acompanhando se você nunca posta nada? Se você nunca agrega valor para a vida dessas pessoas? Então, você vai agregar valor na vida das pessoas, elas vão querer te seguir, elas vão compartilhar com outras, novas pessoas vão conhecer o seu conteúdo. Você vai ajudar, e aí é aquilo que eu sempre falo. O maior segredo para a gente ser rico é fazer outras pessoas ricas. Tá, então, o ato de você ajudar muitas pessoas, mesmo que de graça, isso vai atrair riqueza, isso vai trazer resultados para você. E aí, no que você vai ganhando mais autoridade, você vai se tornando uma pessoa mais conhecida, você vai tendo voz para divulgar o seu produto. Porque aí é diferente, por exemplo, se eu chegar para uma pessoa e falar assim, eu vendo esse celular, compra de mim. A pessoa vai falar assim, nem te conheço, não teve um namoro. Você tem que namorar a pessoa antes, para depois querer casar, querer vender para ela. Eu vejo venda como um casamento já, sabe? Então, assim, começa entregando muito valor, ajudando as pessoas, sem pedir nada em troca. Depois que você ajudou muito, você pode vender qualquer coisa para as pessoas que elas vão comprar e vão ser gratas a você. Porque agora você já tem crédito na praça para conseguir fazer isso. Muito obrigado pelas dicas, estão todas anotadas. Então, a melhor maneira de enriquecer é fazer outras pessoas ricas. Exatamente, esse é o segredo, viu? Que maravilha. Você pode seguir a Tatiana De Angela também, @Tati com H no segundo T, _De Angela. Você pode entrar nas redes sociais da Vinha e descobrir também lá, muito fácil. Tati, obrigado mais uma vez pela presença VIP aqui e sempre uma alegria tê-la aqui conosco, compartilhando o que fez que você crescesse tanto, estivesse onde você está hoje. Uma alegria, um forte abraço, obrigado, bom dia. Eu que agradeço, contem comigo, viu?